Olá, seja bem-vindo à nossa comunidade digital. Eu peço que, se ainda você não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal e dê um link, um like, né? Like. Dá um like nos vídeos e a gente gostaria muito de ler os seus comentários. Então, que você estivesse comentando também em cada vídeo. Ajude-nos a levar a palavra de Deus a todos os povos, divulgando o nosso canal. Lembramos que nossos vídeos possuem legenda em português, inglês e também em espanhol. Mas se você der um cliquezinho lá, você pode colocar na língua que você quiser, no idioma que você quiser. Eu sou o pastor Darcio. E eu, Nilza, então vamos usar a tecnologia em favor de levar a palavra de Deus para tantas pessoas que precisam, Amém. né? Nós estamos aqui Ou que para... precisa, que gostaria, mas nós estamos aqui exatamente para isso. Hoje é dia de serviço de adoração, um culto da família. Serviço de Serviço, está adoração, em bem espanhol. espanhol. Mas é o culto da família. E é isso, nós queremos dar glórias a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda vai fazer na vida de cada um de nós. Então, venha se conectar conosco na comunidade digital, com estudos bíblicos todas as quintas-feiras e o culto da família aos domingos. E junte-se a nós, divulgando o canal do YouTube com todas as gravações dos estudos e cultos, e também na rádio vineyard.net. Louvores 24/7, ou seja, todo o tempo, todo ser que respira, louve ao Senhor. E venha junto. Obrigada a você que está junto, trabalhando conosco, né? E que possamos ter muito mais pessoas que venham a trabalhar em favor de levar a palavra. Então, você pode ajudar a gente aqui em muita oração, com muito trabalho também, porque já tem gente aí se conectando, já tem gente aí divulgando, já tem gente aí fazendo parte da rádio também, já colocando seus comentários. Vem também fazer parte, que a tua voz possa levar esse amor de Deus a todos os povos, línguas e nações. E se você quiser contribuir também, tem aí todas as tecnologias, né? Pix, Zelle, Cash App, Venmo. E também fale conosco se você quer também contribuir de alguma forma. E vamos nos comunicar, porque esse é o ministério de Deus, essa é a família em Cristo Jesus. É isso aí, é isso aí. Então aí já foi dado o recado, né? Se você quer se juntar a nós, vem aí, né? Não necessariamente só com contribuição financeira, mas também com as suas ideias, com a sua vontade, com a sua disposição de trabalhar. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e que realmente o Senhor esteja cuidando de cada detalhe da sua vida. Bom, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Onde os valores estão sendo invertidos, onde o errado está certo e o certo está sendo o errado. São valores que o mundo prega, são valores que o mundo coloca. E na quinta-feira passada nós começamos um estudo de duas partes, né? Fizemos a primeira parte quinta-feira passada e na próxima quinta-feira estaremos encerrando. Nós começamos a falar sobre a lei da semeadura e da colheita. Você só vai colher aquilo que você semeia e se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. E, na verdade, estamos dando o enfoque bíblico disso aí, né? Alguns usam esse texto de forma errada. O estudo tem duas partes, né? Então, uma já está aqui no YouTube, a outra, na próxima quinta-feira, a gente vai estar colocando aí para você. Então, vem com a gente na próxima quinta-feira e esteja junto para que a gente possa conversar sobre isso. Através desse estudo bíblico, né, dos estudos bíblicos, nós aprendemos um pouco mais sobre Deus. Os estudos bíblicos também nos levam a aprender e conhecer mais Deus, como ele trabalha e como ele age, né? O estudo bíblico também nos ensina a ter uma relação mais íntima com Deus, a confiar mais em Deus, né? A confiar nas suas promessas, a confiar nos seus cuidados, o cuidado que ele tem com você e comigo, né? Como é que ele cuida de nós, né? A confiar também que confiar que ele sabe, né? Sabe e deseja o melhor para você e para mim. Então, muitas vezes a gente tem dúvida, onde está Deus? Não, Deus está aí.
Muitas vezes você e eu não estamos com Deus, mas Deus está sempre conosco. Muitas vezes nós estamos com as coisas que nos preocupam, as coisas que nós achamos que é mais importante, mas Deus está conosco. Mas o que vemos são muitas pessoas distorcendo as verdades bíblicas, né? As verdades de Deus. Então, muita gente distorce isso, né? Fazendo com que a verdade de Deus, que é uma verdade absoluta, passe a ser uma verdade relativa. O que é a relatividade? A relatividade pode ser ou pode não ser. Não, Deus é absoluto. Se ele diz que vai acontecer, porque vai acontecer. Se ele diz que ele vai fazer, porque ele vai fazer. Não existe, se Deus acordar de bom humor, ele faz, se ele acordar de mau humor, ele não vai fazer. Não, não, não. Não é assim que Deus trabalha, né? Ou seja, passa a ser uma verdade relativa. Mas isso é o que as pessoas falam. Eu explico, né? Lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pega um texto isolado da Bíblia, né? Esses textos tratam de assuntos sem uma análise do contexto. Nós buscamos o texto e adaptamos o texto ao que a gente gostaria que realmente você entendesse. E isso não é a prática que Jesus quer que você e eu tenhamos. Por isso, você que nos acompanha aqui no canal, você sempre, ou você já deve ter ouvido falar muitas vezes, eu vou falar de novo, que você deve ter uma caneta e um papel, um caderno, para que você anote os versículos e para que você confronte com a sua Bíblia. Vai lá e lê na tua Bíblia o que aparece aqui. E veja o contexto, né? Então, sabe que contexto fora do texto é um pretexto. Então, para que não haja problema nenhum, não haja problema nenhum de entendimento, né? Então, essas pessoas transformam as verdades bíblicas em mentiras, transformam as verdades bíblicas em falsidades, como se Deus tivesse a fim de mentir para você e para mim, o que não é o caso. Levando muitas vezes as pessoas, o povo que acredita nesse Deus, né, a acreditar em uma falsidade. Isso estamos cansados de ver e saber, mas como isso já estava previsto lá no final dos tempos, né? Nós temos um estudo aqui sobre a segunda volta de Jesus. Se você não viu, você pode ver, está aqui no YouTube. Foi um estudo bastante extenso, né? Mas a gente viu que isso era previsto. Agora, tudo bem, isso é previsto para aqueles que não conhecem a palavra. Nós, como cristãos, devemos nos precaver. E como é que a gente se precave? Como a gente vai se precaver disso, né? Nós devemos conhecer mais a Bíblia, estudar, pesquisar, né? A gente tem que ter um pouco mais de intimidade, devemos conhecer mais do poder de Deus, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas, ok? Ele não vai controlar, por exemplo, a tua e a minha vontade, ele não vai fazer isso, porque ele deu essa liberdade para que você e eu escolhêssemos, né? Devemos conhecer e saber que o Espírito Santo deseja falar conosco. O Espírito Santo quer falar com você e comigo. O Espírito Santo está vivo. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Ai, pastor, mas eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Pois é, querido, se você não consegue ouvir o Espírito Santo, comece de novo. Levanta a mão direita, aceita Jesus e começa de novo. Ai, pastor, mas eu tenho tanto tempo de igreja. Pois é. O que vão pensar? Não importa o que vão pensar. O que é mais importante para você? Esse tempo de igreja ou tua eternidade no inferno? Então, aceita Jesus, começa de novo. O Espírito Santo está vivo, o Espírito Santo quer falar com você e comigo. E Deus deseja ter um povo vitorioso. Que você e eu sejamos vitoriosos. Não a minha vitória ou a tua vitória, mas a vitória de Deus. Ele tem uma vitória que
para o nosso conceito humano, muitas vezes é derrota, mas fica tranquilo, que ele tem o controle de todas as coisas. Mas nós não podemos esquecer que o diabo é o nosso maior adversário. Ah, pastor, mas eu não acredito no diabo. Pois é, então você não tem adversário, né? Você já está do lado dele, então você não é teu adversário, né? Ele é o nosso maior adversário e por isso o Senhor nos traz uma palavra para nossas vidas, uma palavra para hoje. Não é para amanhã, não é daqui a um ano, não, é para hoje, para agora, now. É para agora, para que não sejamos enganados pelas artimanhas do diabo, para que possamos conhecer mais Deus, conhecer mais o Deus que nós temos. Se você tem o mesmo Deus que eu, né? Um Deus, a gente precisa conhecer mais, se aprofundar mais, ter uma relação mais perto dele e estar preparado para as lutas materiais e espirituais. A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, ah, não, porque quando eu aceitei a Jesus, o pastor disse que eu não ia ter mais problema. Pois é, isso é mentira. Isso não é verdade, porque a própria palavra de Deus, o próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições. Mas que mais que ele falou? Eu venci o mundo. Então, que o inferno tem trazido e vai trazer sobre as nossas vidas, tanto a material quanto a espiritual. Mas a palavra de hoje é uma palavra que requer um pouco de trabalho, vencendo o engano. Quando você me perguntaria, quando somos enganados? Eu te diria, nós somos enganados quando não temos o conhecimento. Quando a gente não pesquisa, quando a gente não vai atrás, quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Quando somos enganados, nós somos enganados, sai daqui, aí, caiu. Nós somos enganados quando não estamos em comunhão com Deus. Aí nós nos enganamos. Quando não aprendemos e quando não aprendemos e retemos a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a gente aprende, mas esquece, né? A gente aprende, está na cabeça, mas não vive. Então, aí nós somos enganados. Quando somos levados por heresias e mentiras religiosas. Isso não só no mundo cristão, não só no nosso mundo cristão, mas no ponto de vista humano também, né? Não só na nossa área espiritual, mas na nossa área material é igual. Se você não tem o conhecimento, né, você é enganado, né? Nós somos colocados por pensamentos, por situações, né, que o diabo usa o que nós chamamos do anticristo. E o anticristo, nós temos um estudo aqui, que está aqui no YouTube também, que nós falamos que o anticristo já está aí. Ah, pastor, mas aquele anticristo do Apocalipse... Não. Anticristo é todo aquilo que é contra Cristo. Então, tudo aquilo que é contra, todos aqueles que são contra Cristo, são anticristo. Faz uma coisa, abre a tua Bíblia aí. No livro de 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, Paulo aqui, ele estava preocupado.
né? Então, se você estudar um pouco de história, você vai ver que tinha lá os nicolaítas, que eram contra o povo de Deus, eram contra, eles traziam doutrinas erradas para dentro do cristianismo. Então, Paulo estava preocupado. E a sua preocupação era em ensinar a palavra ao povo. Para quê? Para que eles não fossem enganados, né? Para que o diabo não tivesse poder sobre a vida deles, para que eles não fossem pegos de surpresa, porque o diabo sempre estará tentando a nossa vida, sempre. Oh, pastor, mas quando eu aceitei a Cristo, o pastor disse que não, querido, o diabo sempre vai. Agora, ele vai tentar. Sabe o que é tentar? Ele tenta, mas não consegue. Por quê? Porque você e eu, nós estamos firmes na palavra. A gente conhece a palavra. Nós devemos estar atentos para não sermos enganados em todas as áreas da nossa vida. Na criação, Adão, ele foi colocado para guardar e cuidar do jardim do Éden. E aí você me perguntaria, pastor, mas guardar de quem? Guardar do diabo, do inimigo. Por quê? Porque ele já tinha se rebelado contra Deus. Ele já tinha sido expulso do céu. Então, tinha que guardar. Essa batalha com o diabo, ela é contínua. E ela só vai terminar em duas situações. Na primeira, se Jesus voltar. Jesus volta, acabou a batalha. E a segunda, se nós formos para Jesus. Então, se você e eu morrermos, acaba isso, né? A gente não precisa antecipar nada, né? Deixa a coisa acontecer normal. Pois isso, por isso nós devemos conhecer mais da palavra. Nós devemos estar alinhados com a palavra. Nossa vida tem que estar alinhada com a palavra, né? Nós temos que manter vivos os conceitos cristãos que nós temos. Nós não negociamos os nossos conceitos. Veja o que Paulo fala quando não temos conhecimento da palavra. Abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, quando você e eu não conhecemos a palavra de Deus, o diabo ele tem uma vantagem. Quando não conhecemos e quando nós não vivemos, ele está em vantagem. Somos enganados e Satanás vai estar sempre com uma vantagem na frente. Colocar dúvida naquilo que Deus prometeu. Colocar dúvida naquilo que Deus falou para você. Colocar dúvida nas promessas que Deus tem para a tua vida. Veja lá em Gênesis 3, o diabo fala com a Eva, né? Então, eu recomendo que você dê uma lida lá em Gênesis 3 e você veja todo o capítulo 3, a tratativa do diabo com Eva, né? O diabo fala com Eva e ele tenta recalibrar o que Deus disse. Na verdade, ele está tentando relativizar aquilo que Deus disse, né? Levando a Eva ao engano. E o diabo fez isso com a palavra. Ele não fez isso de forma mirabolante. Todo mundo espera o diabo com garfinho, com chifrinho, com rabo vermelho. Não, ele não vai vir assim não, querido. Né? Veja que o diabo era um anjo de luz. Ele vai vir travestido de qualquer outra coisa aí, que eu não sei o que é. Mas o diabo falou com a Eva, mas ele falou dentro da palavra. Né? E hoje, muitos pregadores e líderes religiosos fazem o mesmo, dentro da palavra. Mas sabe por que eles fazem o mesmo que o diabo?
porque eles distorcem a palavra, porque eles acomodam a palavra conforme eles querem, eles jogam com a palavra conforme eles querem. Porque as pessoas não conhecem a palavra. É por isso. Quando você conhece a palavra e alguém fala alguma coisa lá que está fora da palavra, você fala, opa, tem alguma coisa aí. Porque as pessoas não querem viver a palavra. Porque as pessoas não querem ter uma relação verdadeira com Deus. Nós queremos o bônus, mas não queremos o ônus. Então, o bônus é receber as bênçãos de Deus. Ai, que venham todas as bênçãos. E o ônus é nós nos dedicarmos com jejum e oração. Buscar a Deus, ler a palavra, estudar a palavra. Tem o bônus e tem o ônus. As pessoas não querem ter essa relação com Deus. As pessoas têm, na verdade, preguiça. Preguiça de estudar a palavra. Fica 2, 3, 4 horas assistindo filme, enfim, falando bobagem, né? Mas não investe um tempo estudando a palavra. Preguiça, troca de valores, né? Ou seja, o que é certo passa a ser errado e o que é errado passa a ser certo. O diabo fala com Eva. E o diabo pergunta assim: Deus proibiu que eles comessem o fruto? Veja lá, abre a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, você vê no começo do versículo que Deus deu o quê? Uma ordem. Deus deu uma ordem. Deus não proibiu. Deus deu uma ordem. E Deus dá uma ordem para você e para mim. Mas Ele não obriga você e eu a fazermos o que Ele manda. Verdade? Proibir é uma obrigação. É o que muitas igrejas hoje fazem. Proíbem as pessoas. Então, as igrejas têm uma lista de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É mais fácil falar não pode do que ensinar. Ensina a pessoa. Ensina a pessoa a decidir por que ela não vai fazer. Não é? Então, é muito fácil a gente proibir. Então, o diabo jogou com a palavra aqui, olha. Deus proibiu. Não, Deus não proibiu. O que Deus fez, Deus deu uma ordem. Né? Mas a ordem, ela é acatada, ela é seguida por obediência. Ela não é imposta. Ela é seguida por obediência. Não é? Então, eu não preciso daquela lista de não pode. Não é? Eu preciso conhecer a palavra. E quando eu conheço a palavra, eu não sou enganado. Eu conheço a palavra, eu sei o que eu não devo fazer. E eu não vou fazer em obediência. Essa obediência eu tenho para com Deus por gratidão. Eu tenho essa obediência a Deus por amor. Eu não tenho por imposição. Então, eu não é, eu queria tanto fazer aquilo. Não, não é assim, não. Mas Eva podia ter obedecido, né? Mas não. Quando nós conhecemos a palavra, aprendemos a obedecer a Deus. Essa obediência é uma relação de amor. Uma relação de amor nossa com Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a gente vai lá para Mateus, o diabo lhe oferece as coisas dentro da palavra. E o diabo fala assim, não, olha, a
palavra diz que dê ordens aos teus anjos e eles vão te socorrer. Se você pular daqui, eles vão te amparar. A palavra diz que se você falar, você pode transformar as pedras em pães. Isso é verdade, isso é verdade. Estava na palavra, mas num contexto errado, num contexto relativo e não absoluto. E Jesus rebateu cada uma dessas afirmações do diabo. Sabe com o quê? Com a palavra. E Jesus fala assim, também está escrito. Também está escrito. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Estava fraco. Ele podia, né, dar uma... Não, simplesmente, também está escrito. E ele... Perdão. E ele rebateu na palavra. Por quê? Quando conhecemos a palavra, não estamos suscetíveis ao engano. Nós não somos ludibriados. O diabo quis ludibriar Jesus. Não, mas Jesus conhecia a palavra. Ah, mas ele também é Jesus. Pois é, a palavra está na tua mão. E ele te dá sabedoria e discernimento para que você leia a palavra dele e para que você entenda também. Mantemos firmes os nossos valores cristãos. A gente mantém firme quando a gente conhece a palavra. Quando a gente tem uma relação com Deus. Quando a gente tem uma conversão real. A gente mantém firme. E esses valores cristãos, eles são inegociáveis. Nós já falamos aqui sobre isso. Eles são inegociáveis. O diabo não consegue nos vencer com heresias e com enganos. Por quê? Porque estamos firmados na palavra. Estamos aptos a responder todas as questões do diabo, assim como Jesus fez. Está escrito. Também está escrito. Não é? Porque está escrito, eu conheço a palavra. Né? E queremos, na verdade, não só conhecer, mas viver a palavra. E, principalmente, queremos obedecer a Deus através da palavra. Quando Jesus explica a parábola do semeador, lembra? A parábola do semeador, que está lá em Mateus também, em Mateus capítulo 13, você pode ler o capítulo. Ele fala das sementes que caíram em diversos lugares. Mas o que interessa é Mateus, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus dá o entendimento da semente que caiu na beira do caminho. A semente que foi roubada pelo diabo, né? Por quê? Porque a gente, sabe o quê? Vamos aqui pensar. Foi roubada. Sabe por quê? Porque não houve determinação para que aquela palavra entrasse no meu coração. Não houve nenhum esforço. Eu escutei, entrou para um lado, saiu pelo outro. Não houve dedicação de estudar, de buscar na palavra, de me aprofundar, de me alicerçar, de ter um alicerce, de estudar isso. Não houve a aplicação da palavra. Ou seja, eu entrei, ouvi a palavra, saí e estava tudo certo. Vamos comer alguma coisa e está tudo certo. Mas quando nós estamos determinados a servir a Jesus, buscamos conhecer e viver a palavra. E o diabo irá reconhecer. Ele vai reconhecer você e a mim. Assim como ele reconheceu lá em Éfeso. Em Éfeso, eu gostaria que você lesse o capítulo 16 do livro de Atos, que é um texto maravilhoso, né? E você vai ver
que os falsos cristãos tomaram uma surra. Eles foram envergonhados. Por quê? Porque o diabo falou assim, olha, eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo, mas você, eu não sei quem é, não. E desceu o porrete neles, né? Eles foram envergonhados. Que os que viram, aqueles que estavam por fora, viram e se converteram. Tomaram uma atitude. E aí, aqueles que se converteram, os magos, os que praticavam magia, eles queimaram todos os seus livros. E o valor daqueles livros, que está lá no livro de Atos, que você pode conferir, era um valor de 50 mil denários. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Quanto que você ganha por um dia de trabalho? Pois é só multiplicar por 50 mil. E você vai ver que vai dar um valor bastante alto. Um valor bastante grande, que eles simplesmente queimaram. Por quê? Porque eles tiveram uma atitude. Eles queriam não só conhecer, eles queriam se aprofundar mais nesse Cristo, nessa palavra. Houve um resultado visível daquela situação. O diabo não estava prevalecendo. Ali o diabo não estava prevalecendo. O diabo teve que bater em retirada. Abra sua Bíblia em Atos, Atos capítulo 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Crescia e prevalecia. Crescia o quê? Crescia a palavra, não crescia em número de pessoas. O que é esse crescia e prevalecia? O diabo começa a perder terreno. Por quê? Porque quando você conhece a palavra e começa a viver a palavra de Deus, você começa a fazer com que o diabo recue. Ele não tem mais poder sobre a tua vida. Isso acontece quando conhecemos. Isso acontece quando vivemos essa palavra. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Ai, pastor, então não vou ter mais problema? Não, você vai ter problema, vai continuar tendo problema. Sabe por quê? Porque você está no mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo é do inimigo, então nós estamos num lugar que não é nosso. Mas a gente persiste, e o que vai acontecer? Aleluia, vamos para a eternidade. Oh, aleluia. E Jesus podia voltar agora, né, Senhor? Volta aí, ó. Ia ser uma grande bênção, né? Satanás começa a recuar. Satanás, ele trabalha com a verdade relativa, enquanto a palavra tem uma verdade absoluta, incontestável. É incontestável. Nós temos que crer nisso e nós temos que conhecer a força e o poder dessa palavra. Quando você e eu conhecemos, quando você e eu começamos a viver a força dessa palavra, o poder dessa palavra, as coisas começam a acontecer diferente na nossa vida. Nós não somos mais enganados pelo diabo, né? Nós não somos mais afastados de Deus, não é? Nós começamos a andar junto com Deus. Mas como podemos resistir aos ataques do diabo? Que ele vai continuar atacando, né? Revestindo-nos com a armadura de Deus. E Paulo nos ensina, né? Você está anotando aí? Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20, você vai ver Paulo falando da armadura de Deus. A palavra de Deus é a nossa proteção contra Satanás. Quando Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, potestades e dominadores, é isso. Nós não vamos lutar contra ninguém. Não é com espada, né? Não é por força nem por violência, mas pelo poder da palavra do Senhor. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos orar, nós vamos jejuar e Deus vai dar estratégia. Nós não vamos renunciar aos nossos valores cristãos, nós não vamos negociar esses valores. E também quando a gente conhece a palavra, esse é o nosso contra-ataque ao inferno. O inferno é contra-atacado quando você e eu conhecemos a palavra.
Assim como Jesus diz, né? Está escrito. E a gente possa dizer também, está escrito. Abra sua Bíblia aí em Oséias. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento. Falta conhecimento. Falta conhecer de Deus, falta conhecer da palavra, falta ter intimidade. Por que o povo sofre? Por falta de conhecimento. Conhecimento de quem é Deus. Aleluia. Conhecimento de quais são os valores de Deus para a nossa vida. Conhecimento da fidelidade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Conhecimento do cuidado que Deus tem com você e comigo. Oh, nós estamos vivos hoje. Olha que cuidado maravilhoso. Né? Não sei se vamos estar amanhã, mas não importa. Deus está cuidando de nós. Conhecimento da palavra de Deus. E quando Oséias fala aqui a falta de conhecimento, o que faz? Faz o povo perecer. Faz com que o diabo faça o que quiser com a pessoa. Nós somos enganados. Agora, nós estamos aqui para vencer os enganos. Mas como é que a gente vence? Com a palavra. A falta de conhecimento cria uma dependência e escraviza. Escraviza a pessoa. Não só espiritualmente, mas materialmente também. A falta de conhecimento nas coisas materiais que a gente tem que resolver, que decidir, né, que opinar, cria pessoas sem maturidade. A falta de conhecimento cria pessoas rasas, não pessoas profundas que conhecem. Não, pessoas rasas, que são levados, né, por qualquer vento, quando Paulo fala que a gente não deve ser levado por nenhum vento de doutrina. Nos leva, quando a gente tem falta de conhecimento, nos leva aos enganos. Aos enganos na nossa vida espiritual e na nossa vida material. E o escritor dos Hebreus nos adverte. Abre sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois, com efeito, quando devíveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares do oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui o autor de Hebreus, né, que muitos dizem que é Paulo, ele fala que, olha, você já conhece há tanto tempo, o Evangelho, que você já devia ser mestre, você já devia ser professor, você já devia estar ensinando, né? Mas, na verdade, estão perdendo tempo com coisas pequenas, com coisas fúteis, com coisas... Não conhece a palavra, está na superficialidade, não se aprofunda. Se o teu relacionamento com Deus é superficial, na verdade, os milagres de Deus na sua vida serão superficiais também. A gente perde tempo com doutrinas de homens. Por exemplo, uma doutrina, batismo, se é por imersão, por aspersão, não importa, importa ser batizado. Estamos perdendo tempo aí, né? Quando tem uns aí que perdem tempo, se o homem deve ter barba, não deve ter barba, se tem que estar de gravata ou sem gravata. Pelo amor de Deus. Doutrinas de homens. Deixando, sabe do quê? De se preparar com as coisas espirituais. A imaturidade faz com que necessitem seja ensinados os rudimentos do Evangelho. Que a gente comece com leite de novo. Certamente você que está me vendo agora, me ouvindo agora, você não deve ter 8 meses de idade. Porque com 8 meses de idade, você já tomou todo o leite que tinha que tomar, e aí o teu pai e a tua mãe começam a colocar o quê? Papinha,
né? Sopinha de cenoura, picadinho com mandioquinha, com batata, enfim. 8 meses. E, na verdade, quando você recebe o leite espiritual, é porque você é imaduro, né? Enquanto você está querendo leite espiritual, você não cresce, você não amadurece, você precisa de alimento sólido. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, pastor, olha, não precisa ser um estudo profundo, seja algum... Por que não? As pessoas têm que aprender a comer o alimento sólido. Tem que sair da superficialidade do nosso relacionamento com Deus. A gente tem que ter um relacionamento mais profundo. E o escritor de Hebreus, ele vai mais adiante. Ele fala lá, abre a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Apesar de muitos anos no Evangelho, ainda é criança. Apesar de muitos anos no Evangelho, o escritor de Hebreus diz que aquele que se alimenta de leite é o quê? É inexperiente. É criança. Não tem maturidade. Ah, pastor, mas ele já tem 50 anos. Não importa a idade, filho. Ah, mas ele está na igreja, não sei quantos anos. Não importa quantos anos está na igreja. Qual é a relação dele com Deus? É superficial ou é profunda? Aqueles que se deixam levar por palavras de engano não conseguem vencer o engano de Satanás. Eles não conseguem vencer. Ele não consegue dizer, também está escrito, porque não conhece. E alguém vem e fala assim, não, como diz a Bíblia, né? Jesus fala lá na Bíblia, né? Me ajuda que eu te ajudarei. Não tem isso na Bíblia. E muitas vezes, é verdade, é verdade. Está escrito isso aí mesmo. Pelo amor de Deus. Né? Porque, na verdade, não conhecemos a palavra. Porque não temos intimidade com Deus. Não podemos ter discernimento sem a prática da palavra de Deus. Não podemos ter. Eu posso pedir para o Espírito Santo me dar sabedoria e discernimento. Ele vai me dar. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que estudar a palavra. E eu tenho que viver a palavra. Se estamos estagnados na palavra, nunca iremos aprender nada. Eu estou na igreja há 20 anos, 30 anos. Ok. E o que você aprendeu? Está na superficialidade. Muitos de nós estamos aprendendo muito. Pastor, eu fiz escola de profetas, eu fiz instituto bíblico, eu fiz estudos bíblicos dos mais variados. Mas não vamos a nenhum lugar. Por quê? Porque não queremos viver a palavra. Então, fica complicado. Somente através da palavra de Deus nós podemos resistir ao engano do diabo na nossa vida. Ao engano do diabo em tudo aquilo que a gente tem vivido. Somente através da nossa confiança e obediência a Deus nós vamos poder vencer o engano. Veja o que Paulo fala aqui. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando Paulo fala aqui, habite ricamente, ele está falando assim, olha, seja cheio, seja saturado da palavra de Deus, repleto com essa palavra. Habite ricamente, esteja dentro de você, que você viva cada segundo da tua vida essa palavra. A Bíblia, na verdade, não é um artigo de
de decoração, onde muitas vezes a gente vê cristãos que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, a página está até amarelinha, né? Mas não sai de lá. Não é um objeto de decoração. A Bíblia é um instrumento prático de relacionamento com Deus. Que nós possamos conhecer e viver mais a palavra de Deus. Que possamos tomar uma decisão hoje para não sermos mais enganados pelo diabo. Em todas as áreas da nossa vida, não só na área espiritual, mas na área material também. Para que nós possamos vencer o engano. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor nos dá sempre a oportunidade, Senhor, de sermos mais profundos contigo. Mas nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós somos preguiçosos em estudar a tua palavra. Nós somos inconvenientes porque não queremos, Senhor, viver esta palavra. Nós queremos relativizar a tua palavra, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós queremos te conhecer sem fazer nenhum esforço. E nós sabemos, Senhor, que para conhecer alguém, a gente necessita caminhar com ele. Necessita investir tempo. Necessita deixar de lado coisas que a gente gostaria de fazer e abrir mão dessas coisas. Senhor, em nome de Jesus, agora nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos tomar uma posição a partir de agora, de te conhecer mais, para que a gente possa vencer tudo aquilo que o inferno tenta nos enganar. Na nossa vida espiritual, na nossa vida material, todo o engano de Satanás, Senhor, nós queremos quebrar agora em nome de Jesus. Desejamos, Senhor, nos colocar diante do teu altar. Desejamos, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. Te pedimos, Senhor, usa-nos, Senhor. E nós queremos ser mais profundos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de todo engano, vos libertará de toda injustiça, vos libertará de tudo aquilo que não é de Deus, toda mentira, toda falcatrua, tudo aquilo que não é de Deus. Então, que nós possamos viver essa palavra, que nós possamos realmente ser mais profundos com Deus, sair da superficialidade, sair dos jargões cristãos que tem por aí, né, de tantas denominações, mas que nós possamos viver e conhecer essa verdade e sermos libertos em nome de Jesus. Amém? Te espero na próxima quinta-feira com a segunda parte do nosso estudo sobre a semeadura, a lei da semeadura e da colheita. E vamos estar juntos. Que você tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.